Olá, eu sou Júlio Smack, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou aqui num cenário diferente, estou experimentando essa nova possibilidade. E caso vocês achem melhor, por favor, coloquem aqui nos comentários para que eu possa repetir, estar gravando nesse espaço mais aberto e principalmente estar fazendo dessa maneira um pouco mais livre, né? Sem alguns roteiros e mais pela sensação de algumas experiências que poderiam acrescentar algo para vocês. Hoje eu estava aqui falando com o Will sobre as minhas experiências com as meditações que eu tive durante minha vida. Tem um vídeo que eu falo sobre a minha trajetória com a meditação, né? Sobre que eu comecei lá no Karatê e depois fui desenvolvendo um pouco mais, me aprofundando em um retiro que eu fiz em 2014. Então, desde 99, quando comecei o Karatê, até 2014, um espaço de tempo muito grande para que eu conseguisse de fato me aprofundar na meditação. Ou seja, cada um tem seu próprio tempo para essa temática meditação. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é sobre as minhas experiências em relação à meditação, como que ela me ajudou. Que algumas pessoas falam, mas meditar é só para as pessoas calmas, meditar é só para as pessoas que fazem yoga, meditar só para as pessoas que já estão nesse caminho de espiritualidade. Não é bem assim. Meditar pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer momento, e isso não vai direcionar os benefícios para a pessoa X, Y, Z. Apenas para as pessoas que fazem. É só isso. Não tem outra resposta. A não ser, se você pratica meditação, você vai ter algum benefício em relação a isso. E o melhor de tudo, é gratuito, pode fazer em qualquer lugar, não tem restrição de espaço e tempo, tampouco roupa, tampouco postura, nada. Existem diferentes tipos de meditação. A meditação que eu vou estar falando com vocês aqui, que me ajudou em algumas partes da minha vida, é uma meditação mais simples, né? Entre aspas, que é você estar sentado em algum lugar e simplesmente focar na respiração. É só isso. Não tem segredo. Existem outros tipos de técnicas, mas essa eu falei que é mais simples, mas na verdade ela tem um grau de dificuldade e de complexidade muito grande, porque você precisa estar realmente no momento presente, só que focando na respiração. Ou seja, pode te dar vontade de se mexer toda hora, pode te dar alguma questão de ansiedade, pode te dar vontade de sair correndo do nada, você pode ficar inquieto e pode ficar se martirizando por não estar conseguindo estar relaxado, concentrado no momento presente. Acontece N mil coisas. E essas meditações, né, esse leque diverso, o que eu vou falar é desse, né, de estar, como eu falei, parado. Algumas pessoas utilizam mudras, dá para ver minha mão aqui? Não? Então, alguns mudras assim, né, repousando as mãos nos joelhos, dessa maneira. Outras assim, mas aqui cansa, e dependendo da duração. E outras simplesmente com a mão relaxada, como quiser, numa posição, tanto assim sentado no chão ou numa cadeira, não importa. E aí eu consegui ter mais continuidade no retiro, como eu falei no vídeo anterior, ou 2 anteriores, sei lá. Que aconteceu? O meu próprio corpo começou a ter essa necessidade de meditar. Senti a necessidade de como beber água, como se alimentar, a necessidade básica da vida. Eu senti isso quando, de fato, tive essa experiência do retiro. Após esse retiro, eu consegui ter uns benefícios mais profundos sobre a meditação. O que aconteceu? Com o tempo, isso foi aos pouquinhos, eu fui percebendo que em alguns momentos de conflito, que na época eu estava na faculdade, alguns momentos de conflito eu conseguia resolver com um pouco mais facilidade. Facilidade nesse sentido quer dizer o quê?
De repente eu estou aqui tendo uma discussão, sei lá, uma discussão com o Will, que está aqui me ajudando nessa parte do vídeo. E de repente, ou melhor, vou falar um exemplo que aconteceu de verdade. Eu morava no Rio, dividi apartamento com um amigo, e esse meu amigo ele não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa que gosta de brigar, que está o tempo todo criando essas situações, tampouco brigando comigo. Em algum momento a gente discutiu feio, mas muito feio em casa. Ele começou a gritar comigo, comecei a gritar com ele, foi uma gritaria. Acho que os vizinhos não devem estar entendendo nada, porque a gente nunca brigou. E aí, nem lembro o motivo, tá? Quando eu percebi, e nesse processo eu já estava meditando, né, do modo que eu tinha falado com vocês aqui, eu percebi que ele não era assim. Ele não é uma pessoa agressiva, tampouco de ficar ofendendo outra pessoa. E ele fez tudo isso comigo na mesma noite, eu também fiz com ele também. Só que quando eu percebi que não era ele, eu recuei, parei de entrar nessa agressividade dele. E quando eu dei um passo para trás, aquilo não prosseguiu. É claro que se eu não tivesse meditado, eu iria me sentir mal. Meu ego iria falar, porra, você está deixando esse cara te desrespeitar dessa maneira. Só que ele não estava me desrespeitando, ele estava numa situação que eu nem sabia o que estava acontecendo com ele. E ele estava sendo agressivo como uma resposta, porque eu morava com ele, né? A gente dividia apartamento. Então, ele descontou em mim que era mais fácil de descontar em alguém. E aí, recuei. Depois a discussão foi começando a abrandar. Depois cada um foi pro seu quarto. Ficamos, acho que uma semana sem se falar. Foi muito esquisito, porque a gente sempre foi muito amigo. E de repente ficamos uma semana sem se falar. Depois eu propus a ele pra gente ter uma conversa, conversamos. E eu descobri que na verdade ele estava passando por um momento bem difícil na faculdade. Juntou com uma questão também familiar. E nisso ele estava muito alterado. Só que era sobre isso, porque eu estava vendo uma parte de fora falando, Júlio, isso aí não é o seu amigo, isso não é o Plínio. Ele nem vai assistir esse vídeo, mas eu também já falei com ele sobre isso. Então, de fora, estava criando, estava criado, né, essa outra pessoa, né, esse outro Júlio, e que estava assistindo, tipo assim, gente, isso não é o Plínio. Júlio, recua, porque na verdade isso não é ele. Porque realmente ele não é assim. Para quem conhece ele, é uma pessoa muito incrível, solícita, amigo. Ele é uma referência de várias coisas para mim nessa vida. E aquilo não era ele. Então, se eu entrasse naquele jogo, nós dois iríamos sair perdendo. Então, foi isso. Eu olhei, né, esse outro Júlio olhou e falou, então, recua. Porque a meditação me ajudou a criar esse novo espaço interno em que eu consigo olhar com mais dimensão o problema. É como se um amigo seu de verdade estivesse ao lado, vendo toda a situação, sem estar inserido em todo o contexto e falando, cara, nada a ver o que você fez. Tipo, olha só, não precisava estar se envolvendo com essa discussão, porque ele está... Né? E esse amigo de fora, tá falando, ele já sabe também que essa situação não é sobre você, é sobre a pessoa que está mal mesmo com o mundo e está jogando em cima de você. E como ele é um amigo, então a gente, né, vai preservar a amizade. Só que no meio da situação, sem a meditação, mesmo sendo amigo, mesmo você não amando a pessoa, mesmo você sendo da família, você explode e aí realmente a situação desanda. E nesse caso, ajudou muito a nossa amizade. Então, a meditação me ajudou a ter uma consciência maior sobre essa situação. E, diante dessa situação que eu recuei, fortaleceu mais ainda o nosso laço. Ficamos mais amigos um do outro, conseguimos ter mais compreensão um do outro, a gente teve mais diálogos mais profundos. Então, o conflito aproximou.
Só que só aproximou porque a meditação me ajudou a dar um passo atrás necessário naquele momento. E, então, esse foi um exemplo. Então, isso aconteceu em diversos momentos da minha vida, principalmente nesses 3 anos que eu fiquei convicto todos os dias meditando 15 minutos de manhã, todos os dias. Então, esse é um benefício muito, muito presente que eu posso compartilhar com vocês. Tenho uma situação muito evidente na minha vida que mudou completamente e para melhor. Então, cada um de vocês vai ter seu próprio processo. Não tenham pressa, que eu demorei muito, de 99 até 2014, a ter um processo profundo e, de fato, com bastante... com resultados bastante nítidos, né? Nas minhas... no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, se você tem alguma experiência também, como que a meditação mudou a tua vida, alguma situação, algum exemplo, coloca aqui nos comentários, tá? Que para mim também é bem importante, não só para mim, mas as pessoas também que vão estar assistindo esse vídeo e que vão estar também tendo acesso a essa sua experiência, porque isso ajuda muito. É algo acessível, não tem conexão com religião e mais ainda, ajuda a gente no dia a dia e principalmente, como nesse meu relato, fortaleceu a minha amizade com esse meu amigo. Então, isso também pode ajudar no seu trabalho, pode ajudar nas suas relações amorosas, pode ajudar também na tua família, para que em algum momento isso não se torne realmente um problema que você nunca possa na tua vida ajustar, consertar. E a meditação, ela vai justamente para que isso seja reduzido, esse dano, e você consiga de verdade se aprofundar em algumas relações ou até mesmo no seu trabalho, porque às vezes no trabalho você tem desafios que você pensa, meu Deus, como é que eu vou solucionar isso? E a meditação, ela tem muito, né, desses benefícios. Mas aí você vai pensar, nossa, ele só tem benefícios, caramba, só tem algo assim que vai ajudar na vida para fora. Esse é o pulo do gato, não é para fora, é porque você está modificando dentro. Tá? Então, se você está pensando, nossa, então quer dizer que eu vou ser perfeito, que eu vou ser uma pessoa incrível. Então, quem medita é uma pessoa perfeita, é uma pessoa incrível, é uma pessoa que é santa. Não, ela modifica o seu interior primeiro. Então, se ela conseguiu realmente ter uma postura para fora, é porque a postura interna dela com ela mesma mudou. Tá? Então, não acho que todo mundo que está de fora, que está meditando, realmente é uma pessoa perfeita. E tampouco você que está assistindo, que está meditando, não se ache perfeito, não se ache santo, não se ache um iluminado. Apenas viva de maneira honesta consigo mesmo e nesses momentos que a meditação te ajuda, siga e confie, tá bom? Então, aguardo vocês aqui no comentário. O vídeo ficou um pouco grande, é porque é isso. É sobre as experiências de maneira fluida. Aqui é um bate-papo, tá bom? Quê? Inscreva-se. Se inscreva também no canal aqui, que é bem importante. Compartilhe com os amigos. Sempre tem alguém que precisa ouvir, né, essas histórias para que possa realmente acreditar e perceber a importância da meditação. E construir um atalhozinho, né, do que 99 até 2014, que foram um tempo muito largo, muito longo, e poderia ter sido antecipado, né? Um caminhozinho. Então esse pode ser um bom presente para algum amigo ou uma amiga que você queira compartilhar esse vídeo, tá bom? É isso. Aguardo vocês para o próximo.